Oi, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, pessoal, olha só, essa aula vai ser uma aula de revisão. Nós vamos estar vendo o teatro, o surrealismo, as características, o dadaísmo, as características do dadaísmo. Nós vamos rever o teatro do absurdo como movimento social, assim como o teatro da ocasião. Nós vamos relembrar do modernismo, nós vamos lembrar do tropicalismo e vai ter um exercício de revisão ao qual vocês vão estar copiando no caderno, respondendo e mandando para mim pelo grupo, pelo Zap, tá ok? Beijos, acompanha a revisão. Então, pessoal, vamos fazer nossa revisão bimestral. A gente vai passar pelos 4 assuntos que nós tivemos na apostila, em que a gente estudou desde fevereiro até agora. A gente vai falar principalmente pelo teatro, que o teatro ele surge, ele existe desde o início da história da humanidade. E no primeiro momento o teatro ele vai ser para expressar o nosso sentimento, contar a história e religiosidade. Ele vai estar muito ligado à adoração a outros deuses. Na Grécia, na Idade Antiga, na Grécia, ele vai ser todo voltado para a religiosidade, para invocar os deuses, a força da natureza, para poder ter uma boa colheita, para fazer chover ou parar de chover, para que tudo possa ocorrer bem dentro da sua própria vida. Aí nós vamos ter o teatro grego, que é quando começa mais ou menos parecido com o teatro que nós temos hoje, mas dentro do teatro grego, que era adoração ao deus Dionísio, deus do vinho, da fertilidade, nós vamos ter o início da encenação, eu já falei sobre isso com vocês na sala de aula, quando alguém vai ter celos, vai botar uma máscara do deus Dionísio e ali ele vai encenar. Aí começa a surgir o início da encenação do teatro, as pessoas começarem a encenar outras pessoas, colocar numa máscara. Vamos ter o teatro romano. O teatro romano, apesar da sua ideia inicial vindo da Grécia, ele não é como o grego, ele vai estar mais voltado para a diversão e ao prazer. E nesse momento aqui nós vamos ter aquelas lutas dos gladiadores, que vocês já viram e nós também já estudamos sobre isso. Quais são os elementos do teatro? A gente tem 2 elementos do teatro, nós temos os aspectos e nós temos o gênero. O aspecto está dividido em 3 coisas que são as principais. Conflito, o drama da construção cênica e o tema central da apresentação é aquilo que move a peça teatral. O tema central, se é uma encenação de comédia, qual é o centro daquela comédia, entendeu? Sonoridade é quando a narrativa, como expressão das sensações, é como naquela narrativa ela vai te expressar, ela vai te dar medo, ela vai te dar pavor, ou ela vai te deixar muito, muito, muito feliz. Então, assim, é esse tipo de narração. A estética vai estar relacionada a todas as imagens criadas para impactar o espectador, seja o cenário, tudo que vai estar englobado para trazer um impacto vai ser a parte da estética. A gente vai ter o próprio cenário, o figurino, a iluminação, tudo isso vai estar fazendo parte da estética. O gênero, eu separei aqui mais ou menos 4 que são os principais. O drama, que é o uso dos sentimentos fortes. A comédia, que é o uso do humor, seja humor de piadas, vamos dizer assim, ou até mesmo o humor nas características de um personagem. O musical, que é a união da dança e da música com a interpretação a interpretação da dança. E a gente vai ter a ópera, que vai ser a junção de arte com a poesia, o canto, a dança e a pintura, que surgiu na Itália. Ela surgiu na Itália, a ópera. Nós também passamos também pelo surrealismo e dadaísmo. Ambos os movimentos são do início do século XX. Ambos vão estar sendo influenciados por Freud pela sua psicanálise, pelo subconsciente e o inconsciente, e contestar os valores sociais. Não esquecendo, o que a gente tem nesses momentos aqui? A gente está tendo a Grande Guerra. Então, assim, isso vai influenciar, quando a arte ela passa a ser subjetiva. A gente vai ter o surrealismo na França e vamos ter o dadaísmo, que vai começar em Zurique, na Suíça, com os jovens que fugiam da guerra, que não queriam estar dentro da guerra. Dentro das características do surrealismo, vai ser o pensamento livre, a expressividade espontânea, a influência das teorias da psicanálise, a criação da realidade paralela, que
tudo que nós temos não é bom, então nós vamos criar uma realidade perfeita, a criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente. São os nossos sonhos, aquilo que nós imaginamos. Característica do dadaísmo: a defesa do absurdo, do ilógico, do irracional, a experimentação das formas e técnicas, a rejeição de qualquer regra e valorização da liberdade. É que o dadaísmo ele vai ser muito mais radical do que o surrealismo. A valorização da arte, da anti-arte, significa que a gente deixa a preocupação da estética, da beleza, para expressar aquilo que está sobre o nosso consciente, aquilo que está dentro do nosso subconsciente. A obra com o objetivo de escandalizar o público. Nós falamos também sobre o século XX e suas grandes mudanças que teve e como isso refletiu na arte. O que a gente tem no século XX? Nós vamos ter duas grandes guerras mundiais que vai trazer a sensação da desesperança no mundo. E isso a gente vai ter vários movimentos artísticos nesse momento. A gente vai ter o modernismo, a gente vai ter o surrealismo, a gente vai ter o dadaísmo, o impressionismo, o pós-impressionismo. E todos esses movimentos ele vai mostrar a desesperança do homem com seus valores. E também a busca para se formar uma sociedade que não venha ter mais uma guerra. Os avanços tecnológicos, e a gente vai ter aí o nascimento do cinema, nós vamos ter a teoria da relatividade, temos a psicanálise que vai trabalhar sobre o nosso consciente, nós vamos ter a fotografia, nós vamos ter os avanços da física, então tudo isso vai refletir de como a arte ela vai se modificar. Então, dentro da arte, da teoria da relatividade, a gente vai ter os movimentos modernistas, nós vamos ter o cubismo, nós vamos ter vários outros movimentos baseados na arte. Teatro do absurdo, ele surge em 1961 com Martins Esslin, ele vai ser muito influenciado pelo dadaísmo. Os principais autores desse teatro do absurdo é Eugène Ionesco, Samuel Beckett e Jean Genet. Eles trabalham com a negação, a recusa da política, a sensibilidade. Eles trabalham com... Não é um texto narrativo, não é um texto realista, é um texto de experimentação onde os sentimentos do absurdo vai estar sendo colocado e a qual as pessoas... E ele vai ter que ele vai trabalhar a posição do artista perante a sociedade e tentar refletir esse caos que está tendo junto com a guerra. Ele vai querer saber como ele vai querer transmitir o caos que surgiu com as grandes guerras e com suas mudanças do século XX. Falamos também sobre o modernismo. O modernismo, as suas características principais, é o rompimento com o tradicionalismo, é o desejo de chocar a opinião pública, a valorização da subjetividade, a inovação do formal, a reprodução da estética da realidade, mostrar o cenário da guerra, como a guerra surgiu e como o mundo ficou por essa guerra, como o mundo se comporta no período pós-guerra e como as nações ficaram pós-guerra. A gente vai ter vários movimentos desse momento. Impressionismo, pós-impressionista, todos eles vão estar relatando sobre isso. O modernismo se dividiu em 3 fases. Primeira fase heróica, é quando, aqui principalmente no Brasil, ela vai estar mostrando toda a cultura brasileira e a valorização dessa cultura, procurando expor os nossos heróis nacionais. Segunda fase da consolidação, ela vai ser mais uma fase em relação à parte escrita, a parte da poesia, a parte da literatura. Terceira fase é a da liberdade, da reflexão, da psicologia humana, que aqui a gente sai do tema de expor para falar sobre como o ser humano ele é formado e como o ser humano ele é por dentro, sobre a sua própria sociedade.
A gente falamos também sobre o tropicalismo, que começou em 1967 com o Festival de Música com Caetano Veloso. E principalmente quando ele lança o disco dele. E dentro do tropicalismo, suas características, a mistura de vários estilos, letras com tom poético, tema cotidiano, todas essas músicas nesse período vai falar do dia a dia das pessoas. E claro, não podemos esquecer que nesse momento a gente tem a ditadura, então elas vão ser uma crítica social, uma mensagem subliminar, mensagem subliminar no modo de dizer. Ela ali dentro da narrativa da música, ela vai estar falando ali sobre os problemas sociais que a gente está tendo. Começa a surgir o uso das guitarras elétricas e a luta contra as barreiras comportamentais. Vai estar preocupado sobre cada pessoa tem seu comportamento, a gente não tem que seguir uma regra perfeitinha. Falamos também sobre o teatro no Brasil, a colonização. O teatro no Brasil, ele surge principalmente com os jesuítas na colonização, e durante um bom tempo são os jesuítas que, ao querer catequizar os índios, vai usar a dramatização para falar sobre a vida cristã. Surge o romantismo, da Europa para o Brasil. Junto com o romantismo, a gente vai ter a Comédia de Costume, de Martins da Pena, que vai ser uma comédia que vai debochar dos costumes da sociedade. A gente vai ter a nacionalidade, que é o sentimento de nação do Brasil. Não esquecendo, nesse momento a gente está falando sobre o quê? Estamos falando aqui sobre... Vai começar a luta pela independência do Brasil. Então, o romantismo ele vai estar relacionado a isso. Por isso esse sentimento nacionalista. Também começam a surgir os atores nacionais, e a gente vai ter muito autores, vamos ter muito artista dessa época, mas eu não coloquei tudo porque a gente tem na última aula. Depois do romantismo, nós vamos ter o realismo importado da França, e é quando o teatro ele começa a deixar a comédia de costume de Martim das Penas para começar a falar sobre a temática social. Então, as peças ela começam a se modificar, ela já não está mais querendo debochar do que está acontecendo na sociedade, pelo contrário, agora ela quer falar o que está acontecendo dentro da sociedade, vai querer mostrar a realidade, o nome já diz realismo, a realidade da sociedade brasileira, e principalmente motivado pelas mudanças políticas desta época. Aí do realismo a gente vai passar para o modernismo. E o modernismo, vocês sabem, o modernismo aqui no Brasil começa na Semana da Arte Moderna, em fevereiro de 1922, ano do centenário da independência do Brasil. E a influência do modernismo no teatro do Brasil vai ser o quê? A liberdade de expressão, e o teatro da ocasião, que é pegar o teatro e aproveitar que, mesmo em meio à censura, mesmo em meio às perseguições, mesmo no meio, eles aproveitavam para expressar aquilo que estava acontecendo dentro da sociedade. Eles começavam a falar daquilo que acontecia, daquilo que estava encoberto, daquilo que acontecia nos bastidores. Por isso que é teatro da ocasião. Eles aproveitavam as suas encenações para falar de algum tema. E a gente teve muito tema dentro do teatro da ocasião. Vocês agora vão fazer um exercício, tem 12 exercícios para vocês copiarem as perguntas no caderno, responder no caderno, e como sempre mandar para mim pelo WhatsApp, tudinho completinho. Gente, isso aí é a nossa revisão já daqui a pouco. No dia de hoje, beijo, eu tô morrendo de saudade de vocês, eu espero que esse momento possa passar e eu possa voltar a ter minhas aulas pessoais com você. Beijos, pessoal, tchau!